Nós vamos começar a trabalhar hoje com um joguinho chamado quanto tem, quanto falta. Esse joguinho vai precisar de algumas folhas brancas, canetinha ou giz de cera na cor vermelha e azul, para diferenciar o registro, e preta para as marcações. O lápis para também marcação, uma régua e uma tesoura. Bom, o jogo consiste em a gente trabalhar o numeral 5 como base, começando a base do sistema de numeração decimal. E a partir do 5 as crianças têm que descobrir quanto tem nesse jogo, nessa quantidade, e quanto falta para completar essa quantidade. De que forma? Primeiro, o professor precisa de ter essas fichinhas que ele vai usar com as crianças. Essa fichinha tem 5 espaços e esses espaços são preenchidos da seguinte forma. Os 5 espaços podem estar uma fichinha que nenhum espaço é preenchido, então tem 0 quantidade. O espaço com só uma bolinha, que eu pintei com uma bolinha com a hidrocor, mas poderia ser giz de cera. Com 2 bolinhas, com 3 bolinhas, 4 bolinhas e 5 bolinhas. Então, aqui, as fichinhas, nenhum espaço está preenchido e ela vai aumentando a quantidade de forma que todos os espaços fiquem preenchidos. O que a criança precisa saber aqui? Quanto tem na fichinha e quanto falta para completar 5. Então, por exemplo, aqui, quanto tem na fichinha? Nenhum. Quanto falta para completar 5? Faltam 5 bolinhas. Aqui tem quantas bolinhas? 1. Quanto falta para completar? 4. Aqui tem quantas bolinhas? 2. Quanto falta para completar? 3. Aqui tem 3 bolinhas, falta para completar? 2. Aqui tem 4 bolinhas, falta para completar 1. Aqui tem 5 bolinhas, falta para completar 5, nenhuma. Então, o jogo consiste em o professor mostrar para a criança quantas bolinhas tem, e ele vai dizer, e quantas bolinhas faltam, ele também tem que dizer. De que forma ele vai responder para o professor? Para ele responder essa pergunta para o professor, a criança vai ter que ter feito com papel também, quadradinhos, fichinhas da cor vermelha e na cor azul. A cor vermelha é a cor que eu demonstro para vocês na fichinha. Então, vai ser toda vez que for quanto tem, são nessas cores aqui que a criança vai mostrar. Então, quando o professor mostrar, levantar a plaquinha, ela tem essas fichinhas na cor vermelha, pode ser feita com papel, pedacinho de papel, e com giz de cera ou canetinha vermelha, certo? Então, ele vai mostrar aqui, tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Para isso, ela tem que ter essas fichas organizadas na mesinha dela. E a fichinha azul vai dizer quanto falta, tá? Então, ele tem que levantar para o professor ver a fichinha de quanto falta, certo? Então, essa fichinha que o aluno vai ter que ter. Ele pode confeccionar com papelzinho e o lápis de cor ou o giz de cera. Lembra, pode ser azul vermelha, verde vermelha, a cor que você estabelecer com a criança. Então, essa vai ser a fichinha. Bom, então vamos ver e depois nós vamos para o registro, tá? Então, a priori, o professor pode começar a mostrar para a criança. Eu vou fazer um exemplo. Eu como professor e eu também como aluna, tá? Então, minha fichinha vermelha para dizer quanto tem e as azuis para dizer quanto falta. Então, o professor mostra para mim aqui, ó. Quanto tem? Então, a criança tem que mostrar a fichinha dela pro professor. Ela mostra, o professor vai ver quanto tem. Quanto falta? Então, ela tem que pegar a fichinha azul. Falta quanto para completar 5? 5. Então, quanto tem? Vermelho é quanto tem. E o azul é quanto falta. Então, o professor pode começar a cobrar isso nessa ordem, tá? 0, depois 1, 2, porque vai facilitar primeiro na ordem e depois fora de ordem, certo? Então, vamos lá. Quanto tem e quanto falta. Então, o professor mostra para a criança. Quanto tem?
Qual a fichinha que ela vai ter que pegar e mostrar pra você? A fichinha número 1. Quanto tem? 1. Quanto falta para completar 5? Falta 4. Quanto tem? Quanto falta? Sempre o quanto tem vermelho, quanto falta azul. Então, o professor vai trabalhar nessa perspectiva. Quanto tem? 1. Quanto falta? 4. Quanto tem? 2. Quanto falta? 3. Ou pode ir. O professor vai só ter que estipular com a criança qual lado que ele vai mostrar, né? Então, quanto tem? 2. Quanto falta? Aí ele tem que mostrar para o professor. Então, o professor vai ver quem vai dar a resposta correta. Quanto tem, quanto falta. Certo? 2. Agora, qual é a próxima fichinha que ele vai ter que mostrar? Quanto tem? Qual a cor que ele vai mostrar? Vermelha. Então, quanto tem? 3. Quanto falta? 2. Depois, tirou essa fichinha. Vamos. Próxima vai ser? Quanto tem? 4. Então, ele vai ter que levantar para você a fichinha. 4. Quanto falta? Fichinha 1. Próxima fichinha que você vai mostrar para cobrar dele. Quanto tem? Quanto tem? 5. Quanto falta para completar 5? Não falta nenhum. Tá? Então, primeiro na ordem. Depois o professor vai embaralhar e vai só mostrar. Então, vai ser nessa mesma dinâmica. Vou embaralhar as fichinhas aqui. Então, quanto tem? 4. Quanto falta? 1. Quanto tem? 5. Quanto falta? Nenhum. Quanto tem? 2. Quanto falta? 3. Quanto tem? 3. Quanto falta? 2. Quanto tem? Nenhum. Quanto falta? 5. Quanto tem? 1. Quanto falta? 4. Então, a criança, o professor mostra a fichinha e a criança vai fazer o quê? Vai te mostrar vermelho quanto tem, azul quanto falta. Bom, passada essa fase de brincar com as crianças, mostrando a fichinha quanto tem, quanto falta, eu vou fazer, então, pedir para fazer o registro. Então, para fazer o registro, a criança precisa ter papel quadriculado, a malha quadriculada. Eu fiz aqui de um tamanho maior para poder enxergar esse tamanho aqui, tá vendo? Mas, como a criança tem em casa folha quadriculada do caderno, ela pode usar. Só que ela precisa ter só 5 espacinhos, tá? Ela pode pegar uma folha do caderno dela e recortar vários espacinhos com 5. Aí ela vai precisar do giz de cera ou da canetinha vermelha e azul, tá bom? Então, o professor mostrou essa ficha aqui pra ela. Quanto tem? 3. Quanto falta? 2. Então, ela vai ter que fazer o registro. Quanto tem? 3. 1, 2, 3. Quanto falta? Ela vai pintar. 1, 2. Isso aqui é uma forma de registro. Que outra forma de registro eu posso ter? Eu posso fazer a operação. Quanto eu tenho? 3. Quanto falta para 5? 2. Então, quanto que é 3 mais 2? É 5. O que vai acontecer? Cada vez que a criança for fazendo isso, e depois ela pode colar no caderno, se ela fizer com a cortadinho pequenininho, ela pode colar no caderno depois. Isso aqui eu fiz em tamanho maior para você poder observar, tá? Então, vamos ver outra fichinha. Quanto tem? 3. Então, ela vai marcar tem 3. 1, 2, 3. Quanto falta para 5? 2. 1, 2. Veja que as cores vão ajudar nessa dinâmica da criança perceber quanto tem e quanto falta. Vamos fazer essa conta, então?
tem? 3. Quanto falta? 2 bolinhas. Faltam 2 bolinhas. No total vai dar quanto? 3 mais 2? 5. Então, veja que nessa brincadeira, a criança vai estar trabalhando os fatos fundamentais e facilitando depois o cálculo mental, tá? Ela vai ficar mais fácil a contagem para ela. Então, vamos ver essa daqui. Quanto tem? 1. Então, ela vai pintar uma bolinha. Quanto falta para completar 5? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Vamos fazer que operação aqui cabe? Vamos ver. 1. Tem uma. E faltam 4. 1 mais 4 dá quanto? 5. Então, olha só. Os registros que ela tem. Vamos tirando aqui depois. Pra gente ver quais os registros que ela já tem, ó. Ela já tem 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5, mais 4. Eu fiz até errado aqui, né? 3 mais 2. Eu tinha que ter feito o outro aqui, ó. Não tem problema. Pode repetir. Então, quanto tem aqui? 2. Quanto falta? 1, 2, 3. Como é que eu vou registrar aqui na operação? Tem 2. Faltam 3. 2 mais 3 igual a 5. Fiz 2 vezes aqui. Então, vamos lá. Continuando. Outra. Quanto eu tenho aqui? Nenhum. Quanto falta para 5? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu vou registrar isso aqui? Quanto eu tenho? Nenhum. Quanto falta para 5? Faltam 5. 0 mais 5, 5. Olha outro registro aqui. Eu vou tirar isso aqui porque tá repetido, pra gente poder fazer todos os fatos fundamentais depois para fazer a conclusão com as crianças, tá? Quanto eu tenho aqui? Agora vai dar um pouquinho ao contrário. Diferente, um pouquinho diferente, né? Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quanto falta para 5? Nenhum. Então, como é que eu vou fazer esse registro aqui? Quanto eu tenho? 5. Quanto falta? 0. Então, 5 mais 0 igual a 5. Então, veja que dá pra gente fazer. Faltou 4 mais 1, tá? Foi a fichinha que eu fiz repetida, que também não tem problema. Mas só pra gente ter uma noção que depois a gente pode brincar com as crianças de todos os registros possíveis. Então, eu vou fazer mais um registro que faltou aqui, que foi o registro do 4 mais 1, tá? Que eu errei a fichinha, repeti. Então, eu vou fazer aqui um rapidinho. Eu fiz mais ou menos um espaço de 5 centímetros. Dá licença aqui. E eu deixei o espaço aqui. Então, vamos pegar a última fichinha que a gente não fez. No quanto tem, quanto falta. Ficou faltando essa fichinha aqui, ó. Quanto tem? Tem 4. Então, temos 4. 1, 2, 3, 4. Quanto falta? Falta
um espacinho, que eu completo com a cor azul. Como que eu vou fazer, então, o registro? Aqui, quanto eu tenho? 4. Quanto falta? 1. 4 mais 1 igual a 5. Então, tirando o registro aqui, nós temos todos os fatos fundamentais com o total 5. Então, brincando isso aqui, a criança vai ter uma agilidade no cálculo mental. Então, a atividade hoje chama quanto tem, quanto falta, e a criança pode brincar. Para o professor é necessário as fichas grandes que ele vai mostrar para a criança. E para a criança é necessário ter as fichinhas azuis e vermelhas, lembrando, tá? E o papel quadriculado, a malha quadriculada, que o próprio caderninho dela tem. Só que eu queria já deixar delimitado esses 5 espaços, porque a gente vai trabalhar o quanto tem e quanto falta, com o total 5. Então, a criança precisa ter esses materiais. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer com as crianças e ser um sucesso. Depois me manda um vídeo para eu ver.